No espaço Harvard Medical School Portugal, hoje falamos de deformidades nasais, quer estéticas, quer funcionais, aquelas que perturbam a respiração. Luísa Magalhães Crespo, cirurgiã plástica, está na edição da manhã. Doutora, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Quais são as áreas mais frequentemente tratadas no que toca a deformações nasais? Bom, as áreas que mais frequentemente são tratadas, obviamente, que acabam por ter duas vertentes. Uma vertente funcional e uma vertente estética. Dentro das vertentes funcionais, aquilo que mais frequentemente preocupa as pessoas é uma dificuldade em respirar, uma obstrução nasal, que frequentemente se caracteriza por ressonar, por ter dificuldade em respirar, portanto, normalmente com a boca aberta, ter dificuldade em respirar quando faz um exercício que é um bocadinho mais vigoroso e que, portanto, incomoda bastante as pessoas. Do ponto de vista estético, portanto, nesse caso são malformações que podem estar presentes desde o nascimento ou que podem ser devido a vários traumatismos e a outras circunstâncias que se vão desenvolvendo ao longo da vida das pessoas. Mas, olhando para a fisionomia do nosso nariz, e a doutora está habituada a isso muito mais que eu, o que é que as pessoas mais procuram quando se trata de uma questão meramente estética? Bom, há vários fatores que influenciam a procura de uma pessoa para um especialista, regra geral, para um cirurgião plástico, para tratar isso. Nesse caso, normalmente são abordadas duas áreas, que é o dorso do nariz, portanto, quando as pessoas têm uma bossa no nariz... Ou seja, quando estamos aqui de perfil e há aqui um alto ou alguma irregularidade. Ou, por exemplo, quando o nariz é demasiado largo, pode também ser um nariz baixo, achatado, como, por exemplo, em alguns casos de narizes étnicos, por exemplo, no caso do nariz africano, do nariz asiático, nem sempre há uma bossa, como há mais no caso dos narizes europeus. Para além disso, há ainda o facto de as pontas do nariz poderem ser, portanto, demasiado proeminentes, demasiado projetadas, ou, por outro lado, também demasiado baixas, demasiado bulbosas, e tudo isso condiciona um aspecto que pode não ser tão harmónico no rosto da pessoa. E então, nesse caso, ela entende que há alguma coisa no seu perfil que deseja melhorar. A doutora já aqui fez bem a separação, mas quando estamos a falar de uma questão meramente estética, há casos em que pode haver ligação também com a questão funcional, Claro interferir com a nossa respiração? Claro que sim, e, portanto, essas situações podemos estar presente uma patologia funcional e não ter qualquer tipo de patologia estética, e podemos estar presente uma patologia estética, meramente, ou podem estar, de facto, as duas relacionadas e combinadas. E aí, como é que é feita a intervenção? É o cirurgião plástico, é o otorrino ou há aqui uma junção das duas áreas? Muitas pessoas trabalham de facto em conjunto e eu penso que essa acaba por ser a parte que é mais vantajosa para o doente, porque acaba por receber tratamento de duas pessoas que de facto têm informações específicas e que conseguem abordar a totalidade do problema. Como é que se processa este tipo de cirurgia? Muita gente tem dúvidas, quer por uma questão funcional, quer por uma questão estética, tem dúvidas e receio se é uma cirurgia dolorosa, se a respiração fica afetada de alguma forma nos primeiros tempos, como é que é? Bem, não é dolorosa, mas de facto há alguma dificuldade em termos de respiração, eu diria que no primeiro e no segundo dia. Isto porquê? Somente? No primeiro e no segundo dia? No primeiro e segundo dia são os dias mais complicados, depois há uma evolução muito galopante e muito rápida. E as pessoas vão sentindo essa mesma evolução, ou seja, no primeiro dia terão mais alguma dificuldade, mas à medida que o tempo vai passando vão recuperando rapidamente. Obviamente que se estivermos a falar de uma cirurgia que implique uma fratura dos ossos próprios do nariz, portanto vai haver algum grau de equimose à volta dos olhos, mas que se resolve sensivelmente ao fim de 15 dias. Paralelamente pode ser necessário usar uma tala para ajudar a fixar as estruturas que foram tratadas no local, mas que é retirada normalmente ao fim de uma semana. Portanto, não é impeditivo de uma pessoa fazer uma vida normal, em termos de sair de casa, de poder Entre uma a duas semanas a questão ficará resolvida, regra geral, sim. E garanto que não há dor para o paciente. Não, é dos procedimentos menos dolorosos que se pode fazer dentro da medicina, digamos, da cirurgia estética. Doutora, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos nesta edição da manhã.